Hello. Tudo certo? Yes. Boa noite a todos. Em 1 Pedro, por favor, eu convido-os a abrir em capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, 1 e 2, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos perante a sua palavra, perante o seu povo, perante a sua face, Senhor, para exaltar o seu nome, exaltar Jesus Cristo e trazer os olhos de todos a olhar o que o Senhor tem feito por nós, na eternidade passada e no presente e contigo para sempre. Pedimos que abri os olhos de todos nós hoje, Senhor, para ver as maravilhas da sua palavra, e em nome de Cristo que oramos. Amém. A última vez que falamos sobre 1 Pedro, nós falamos um pouco sobre uma introdução geral. E nós vimos que, na soberania de Deus, Ele escolheu um pescador, trabalhou na vida dele de tal forma que ele virou um dos grandes pilares da igreja. E esse pilar da igreja, Pedro, ele escreve uma carta quando ser cristão resultava em perseguição, morte, entregados às autoridades pelos pais e as mães e os filhos e tudo mais, perseguição geral. Então Pedro está desenvolvendo aqui em 1 Pedro uma teologia de sofrimento. Teologia de sofrimento. E ele começa, curiosamente, em versículo 1, a falar da eleição. O direito que Deus soberano tem de escolher alguns para ter o privilégio de conhecer a Deus pelo seu Filho, Jesus Cristo. Isso é o curioso, ele começa com a eleição para depois tratar do sofrimento. E a nossa intenção hoje à noite é ver 6 coisas sobre a doutrina da eleição. Eu vou te adiantar. Olha em versículo 1, aos eleitos de Deus. A natureza da nossa eleição. Somos escolhidos por Deus para conhecer a Ele através do seu Filho, Jesus Cristo. Isso não é novidade para nenhum que conhece as Escrituras. Deus escolheu Abraão, Ele escolheu Isaac, Ele escolheu Jacó. No livro de Neemias, Ele escolhe Zerubabel, Ele escolhe Cristo, Ele escolhe os seus apóstolos, Ele escolhe Paulo, Ele escolhe a sua igreja. E sim, Ele escolhe os eleitos. 2, versículo 1, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia e na Capadócia. Como resultado dessa escolha de Deus, nós nunca vamos nos encaixar nesse mundo. Somos a condição dos eleitos. Versículo 2, escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, é a fonte da nossa eleição. Versículo 2, também pela obra santificadora do Espírito, é a experiência como que essa eleição se torna realidade nas nossas vidas, pela obra santificadora do Espírito. Em versículo 2, para a obediência a Jesus Cristo. Por que Deus te escolheu? Para a obediência a Jesus Cristo. E por final, nós vemos a segurança da nossa eleição. Como que eu sei que eu sou eleito? Que diferença nítida isso vai fazer na minha vida?
e queremos responder a isso. E depois as vantagens da sua eleição, em versículo 2, o final, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Para a sua alegria, vamos ver um ponto hoje à noite, não os 6. Mas quando falamos sobre a eleição, o direito que Deus tem para eleger, tem muitas pessoas que esquivam do assunto porque é doloroso. É profundo, é confuso, é difícil de entender, é difícil de reconciliar com a mensagem que vem através de tudo nessa cultura, que o homem pode, que o homem deve, que o homem tem capacidade, viva o homem. Mas eu acho que os mais velhos de nós, e me colocando nesse número também, aprende que tudo que nós desejamos fazer quando nós somos jovens não depende de nós. A vida acontece a todos. Então, quando estamos falando da eleição, estamos falando que esse algo que acontece a nós é de fato a mão de um Deus soberano. E isso eu gostaria de comunicar algumas coisas que a eleição, entender a teologia da eleição, vai produzir em você. Primeiro, ele vai produzir humildade. A eleição vai produzir humildade. E você não é soberano. Eu não sou soberano. Eu tenho absolutamente nada a fazer com a minha salvação. O meu orgulho religioso, sou batista. O meu orgulho espiritual, eu fui convertido por tal pessoa, simplesmente é jogado ao chão. Deus controla isso. Você chega ao ponto de falar, Deus, eu sou nada, e pior, eu sou menos do que nada. É uma doutrina que esmiuça e esmaga o orgulho, e isso é bom. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Segundo, a eleição exalta a Deus. Olha em versículo 3. Qual o resultado de gastar 2 versículos falando sobre a escolha de Deus soberana? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso arrependimento vem de Deus, nossa fé vem de Deus, o poder para obedecer a Jesus Cristo vem de Deus, e mesmo quando nós caímos, o perdão e a graça que nos restaura vem dele, não de nós. Não a nós cantamos com o salmista, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Considera também que a eleição produz alegria. A única esperança de ser eleito vem de Deus. Se Deus não me elegesse, eu não teria qualquer oportunidade de ser salvo, qualquer esperança. Mas Deus, na sua graça e misericórdia soberana, Ele me escolheu. Em Romanos 9, 29, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Salmo 65 também falando sobre essa escolha, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viver nos teus átrios. A eleição produz humildade. Exalta Deus, produz alegria e garante privilégios. Não foi lido nos seus ouvidos pelo irmão João Paulo, cantado com Tiago e equipe, sobre os privilégios que nós temos, todas as bênçãos espirituais, nos lugares e regiões celestiais em Cristo. Recebemos benefícios sobre benefícios. Em 1 Pedro 2,9, aqui nessa mesma, virando a página, dobrando a esquina de 1 Pedro. 2, versículo 9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso que a eleição nos traz privilégios e promove também santidade. Eleição promove santidade.
porque Ele me escolheu do seu amor. Então, de um senso absoluto de gratidão, eu devo a Ele uma vida de pureza e santidade. Como dizem Colossenses 3, 12 e 13, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Depois de tanto amor que Ele nos manifesta, eu devo transgredir? Eu devo pecar contra aquele que mandou o seu Filho para ser sacrifício em meu lugar? E depois, na última parte, considera que a eleição te dá força. A eleição te dá força. Se você é eleito de Deus, você é seguro. Você entrou numa aliança de obediência pelo aspergir. Aqui em capítulo 1 de 1 Pedro, volta comigo para o versículo 2, o final, e a aspersão do seu sangue. Quando no Velho Testamento o sumo sacerdote aspergia o sangue no altar, mostrava que Deus entrou em aliança para perdoar as transgressões daqueles que ofereceram sacrifícios naquele altar. Então, embora que a minha parte é de perdoar, é de obedecer, Deus entra nessa aliança com uma promessa. Eu vou perdoar aquele que não consegue obedecer perfeitamente. A eleição te traz essa segurança. Em versículo João 6, você pode ver isso, João 6. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Por quê? Porque são eleitos. Foi desde a eternidade passada decidido isso. Então você entende o que a gente perde quando colocamos de lado essa doutrina como sendo severo demais. Quando colocamos essa doutrina de lado como se fosse difícil demais. Você entende o que nós perdemos quando fazemos isso? O que nós, como igreja, perde. Mas eu gostaria de olhar com vocês de perto a natureza da nossa eleição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. A natureza da eleição é que Deus escolheu um povo para fora de todo o mundo para pertencer a Ele. Ele selecionou, Ele chamou, Ele elegeu. Em 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso não é alguma coisa que Deus tirou da cartola no ano de 1546, com o início da Reforma Protestante. Não. Deus sempre tinha esse plano de levar as pessoas para fora, escolher um povo, e Ele fez na eternidade passada. Simão Pedro, em Atos 15, se quiser olhar comigo em Atos capítulo 15, versículos 14, nós vemos Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Isso é você, isso é eu. Tem judeu na minha família, mas eu não sou judeu. Eu sou considerado gentio. E ele está falando, Simão Pedro falando, olha, Deus expôs no princípio, ele ia voltar para os gentios, nós, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu santo nome.
Pedro, ele desde o começo em Atos 15, ele está liderando esse movimento para proteger, para anunciar a eleição de Deus, que era o plano de Deus desde o começo. E tem algo em eu, e tem algo em você que resiste essa mensagem. Tem algo no nosso coração profundamente que resiste à ideia de Deus escolher, sem a minha permissão, interromper a minha vida e me trazer do mundo das trevas para o mundo da luz. O que é isso que está acontecendo? Nós lutamos contra isso porque a gente quer defender a ideia que depende de nós, em parte, né? Eu quero um pouco daquela glória que pertence a Deus, desde o início. Isso era a nossa herança, de querer a glória que pertence a Deus, de pegar de algum jeito. E esse impulso não está morto até hoje. Ele está vivo na nossa carne. Eu quero um pouco da glória que pertence a Deus. Então, a gente luta contra isso, mas é aqui, justamente aqui, onde a Bíblia surpreende todas as religiões. Toda religião, do Ocidente ou Oriente, depende de você fazer ou ser alguma coisa para então conseguir a salvação. E a Bíblia fala, olha, a regeneração vem antes da fé. Antes que você pode responder a Deus, Deus precisa mexer com você. E todo mundo, eu lembro, meu pai, coitado do meu pai, ele dava aulas sobre a salvação. E todo mundo debatia esse ponto mesmo. E ele fala, se você dá um tiro na parede, o que vem primeiro? A bala, o projétil ou o buraco? E o consenso de todo mundo é meio que acontece ao mesmo tempo. E ele mostrava em João capítulo 11, Lázaro. Quem clama? Lázaro, vem para fora. Para depois Lázaro obedecer. Então, olha, em João capítulo 1, ele fala, filhos de Deus não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ele precisava fazer alguma coisa, porque depois da queda, nós perdemos todo o desejo e vontade de fazer o que agrada a Deus. E até mesmo os eleitos precisam ser regenerados, antes que eles podem ser feitos dispostos e com o coração que quer agradar a Deus. Mas a eleição, mesmo assim, parece repulsiva, porque pelos nossos padrões é injusto que Deus escolhe alguns para ser salvo e não escolhe os outros. Então, a pergunta que realmente estamos em debate é, minha definição de justiça é melhor que a definição de Deus? A definição de justiça de Deus? A definição de justiça divina veio dele. É dele. É para ele mesmo, está nele mesmo, e ele não depende de nenhum outro para definir o que é justiça. A justiça de Deus é a sua própria e livre vontade, e mais nada, ele coloca o padrão onde ele quer. E Deus nunca pode ser medido pelas nossas categorias de certo e errado, principalmente não a categoria de certo e errado que eu produzo em consequência da minha natureza caída. Como se eu falasse para Deus, Deus, quando eu chegar lá no céu, eu vou ensinar você o que é justiça. Não. Somos pecadores caídos. Ele é o Deus perfeito. Ele estabelece. Que orgulho arrogante é esse de pensar? Que tolice é de nós pensar que nós, criaturas caídas, tem um padrão maior e mais perfeito de justiça que um Deus infinitamente, eternamente santo, 3 vezes santo. Isso não é solução para o problema da eleição. Isso é manifestação do problema da eleição para nós. Salmo 97, versículo 2 fala: retidão e justiça são a base do seu trono. Tudo o que Deus faz é baseado na retidão e justiça. Pode não ser a sua definição de justiça e retidão, mas é
a retidão e justiça de Deus. Isaías 55, as palavras familiares de Isaías. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nós não estamos em posição qualquer de falar a Deus. Deus, você está errado em escolher alguns e não escolher outros. E só para concluir, você quer mesmo o que é justo? Você quer mesmo abordar a salvação baseado no que é justo? O que seria justo é que eu fosse para o inferno pelos meus pecados. O que é justo é você ir para o inferno pelos seus pecados. A salvação não é baseado no seu descrição de justiça. Deus não aborda a salvação pela justiça, pelas obras. Ele aborda pela graça. Você não merece o céu, você não merece o perdão, você não merece o meu filho morrer no seu lugar, mas livremente eu escolho você para receber justamente isso. Salvação nunca é uma questão de justiça, é sempre uma questão de pura graça. Como nós podemos chamar Deus de injusto? Porque Ele escolhe quem Ele quer e rejeita quem Ele quer para receber o que eles não merecem no primeiro lugar. Não faz sentido. Agora a pergunta é, a Bíblia ensina a eleição? Se tem a sua Bíblia, mexe comigo lá para Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos 1 e 2, a parábola que ele fala, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário. Minha namorada, noiva, na verdade, Laura Denário. Vocês sabem o valor dela. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Essa parábola, de cima para baixo, é um retrato da eleição. Ele escolhe trabalhadores, ele dá a eles vida eterna, ele seleciona, ele chama para o seu serviço, ele manda eles servir, e depois ele recompensa eles fielmente, justamente e generosamente. João 15, 16. Vamos mexendo aqui. João 15, versículos 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. E você fala, peraí, mas eu tive que escolher você também. Não é isso que ele está falando. Eu rogo, em João 17, ele fala, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Deus Pai escolheu algumas pessoas para dar ao seu Filho Jesus Cristo como um presente de amor. É isso que você é. Um presente de Deus Pai para Deus Filho. Em Atos 13, estamos respondendo à pergunta, a eleição, a escolha de Deus é de fato bíblico, e estamos olhando várias passagens dispersas, vendo o que eles falam sobre a eleição. E nós estamos em Atos 13, 46 a 48, Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Ótimo. Judeu para fora, gentil para dentro. Nós, gentios. Pois, em versículos 47, assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. O que está acontecendo aqui?
Paulo está pregando para um grupo enorme de gentios no dia do sábado, e Paulo está falando, olha, nós estamos virando dos judeus, para agora levar a mensagem que Deus deu aos judeus, o evangelho, para todos os povos. Agora assiste, muito interessante, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Os eleitos creram, os designados para a vida eterna creram. Os eleitos estão crendo aqui. Em Romanos 9, Romanos capítulo 9. Olha comigo, Romanos capítulo 9, versículos 14, 15 e 16. Falando sobre essa escolha de Deus. E então, que diremos, pois? Acaso Deus é injusto? Esse argumento não é novo. Deus é injusto por escolher uns. Esse não é uma reclamação nova. Respondemos aqui, mas Paulo já tinha respondido, e eu roubei a explicação dele. Deus é injusto de maneira nenhuma. 15. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso, falando da salvação, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus fala, simplesmente, eu vou fazer o que eu bem quero fazer, é minha misericórdia, eu sou soberano, cala sua boca, não pertence a você questionar. Em versículo 19, mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó Deus, para questionar? Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Se Deus é soberano, e Deus está me culpando por algo que Ele desenhou, Ele não é injusto, né? Ele não é o autor do pecado, porque, afinal, um Deus soberano, que controla todas as coisas, Ele não é, assim, quando eu peco, não é culpa dele, porque ele escreveu tal dia, tal situação, Davi pecou. Esse é o argumento. E esse é o argumento que você escuta de muitos lados. Se Deus é soberano, né, ele é o culpado de todas as coisas. Mas, considera que Paulo, ele responde a você, quem é você, ó homem, para questionar Deus? Cala sua boca, é além de você. Mas considera também que, pensa do seu série favorito, onde tem uma pessoa ruim e uma pessoa do bem. E a pessoa do bem mata a pessoa ruim. E você tem esses sentimentos de prazer, porque a justiça foi feita, a vingança foi assim feita. Temos um defunto aqui. Quem é que a polícia vai prender nesse cenário? O autor do disparo ou o roteirista em Hollywood? Você já imaginou The Walking Dead? Cada vez que alguém morre, um zumbi morre, um roteirista no Hollywood é preso, porque ele escreveu essa cena, porque ele é o culpado pela morte. De alguma forma, ele foi o autor do crime. Mas é justamente isso que estamos acusando Deus de fazer. Falar, olha, simplesmente porque você colocou essa situação, então você é o culpado, não eu que cometi. Olha, a culpa é de você, a punição é de você. Já pensou quantos filmes e séries nós não teríamos se todo mundo estava na prisão? É complicado esse argumento, né? É complicado esse argumento. E Paulo, ele nem entra nos méritos, ele fala, cala a boca, é além de você. Quem é você, ó homem? Versículo 20, mas, olha, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou antemão para glória? Você está vendo como nós temos esse argumento injusto para com Deus?
Celebramos quando um Saddam Hussein morre enforcado. Quando Adolf Hitler estoura os miolos. Celebramos isso. Yes! Né? Justiça foi feita. Né? Democracia americana para todo lado. Né? Mesmo que precisamos invadir o seu país, tomar o seu petróleo. Tudo bem. Isso é consequência da democracia. Mas quando Deus decide mostrar, não a sua justiça, mas a sua misericórdia, aí todo mundo fica com lança armado. Ele não tem direito de fazer isso. Eu preciso escolher a ele. Escuta, pelo tanto que ele tem o direito de usar o atributo da sua ira e de mostrar isso aos pecadores, ele tem o direito de colocar a sua graça e o seu amor para aqueles que ele elege. É direito dele. Você não pode argumentar com Deus. Você simplesmente está mostrando o seu orgulho, a sua ignorância, a sua capacidade limitada. Talvez você não entenda todos os detalhes, mas é bíblico. E precisa crer. Precisa crer. Romanos 9:16 está escrito, portanto, a salvação não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Em Efésios capítulo 1, avançando algumas epístolas, Efésios capítulo 1, novamente o apóstolo Paulo, ele nos enquadra nesse mesmo assunto. Em versículos 4 e 5, ele celebra, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para serem adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua gloriosa graça. Quando essa escolha aconteceu? Antes que nós nascemos. Antes que nós pudéssemos fazer uma decisão ou para o bem ou para o mal. Antes que existia mundo, o tempo que existe Deus Todo-Poderoso, a gente já era eleito, escolhido em Deus. Segura esse pensamento. Que Deus, da eternidade passada, todo o tempo que Deus tem existido, você estava nos planos dele. Ele estava pensando sobre trazer você a Ele através de Jesus Cristo. Como então nós respondemos à eleição de Deus? Lucas 4, por favor. Como que nós devemos responder essa doutrina da eleição? Lucas 4, por favor. Se você é resistente à ideia da eleição de Deus, entenda que você não é o único. Eu também. Porque humilha o homem. Mas olha a situação aqui em Lucas 4. Começando a versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, se encontra em Isaías 61. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras da graça que saíam da sua boca, dos seus lábios. Mas perguntavam: não é esse o filho de Josué? Até aqui tudo bem, certo? Olha o que acontece em versículo 25. Assegurou-lhes que havia muitas viúvas, saúde,
em Israel, no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Versículo 22 termina com todo mundo falando, maravilhoso homem. Que graça! Não é esse o filho de José? Ele é dos nossos, Nazareno. Ele está aqui. Mas depois Cristo começa a acrescentar algumas coisas. A graça soberana. Ele fala, olha, tinha muitas viúvas no Israel. Tinha muitas viúvas. Muitos leprosos. E Deus escolheu nenhuma delas. Só uma viúva de Sarepta. E um leproso chamado Naamã, que nem era judeu, ele era sírio. Qual o resultado disso? Ele falou, olha, Deus escolheu, e Ele não escolheu vocês, Ele escolheu gentios. Qual é o resultado disso? Qual a nossa reação muitas vezes em versículo 28? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade, levaram-no até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eles rejeitavam a doutrina da eleição, especialmente quando Jesus Cristo aponta que eles não eram os eleitos. Você não pode debater com a verdade, mas você pode rejeitar a verdade. Isso é um direito que Deus te dá. Enquanto você tem vida, você pode rejeitar a verdade. E eles rejeitaram a verdade, eles não queriam ouvir. E muitos hoje não querem ouvir, mas preferem rejeitar essa doutrina. Mas, no final dos tempos, em Apocalipse 19, versículo 6, o que está escrito? Reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus no céu controla tudo na criação. Todas as criaturas. Ele é o Todo-Poderoso que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele cumpre todos os seus propósitos. Ele faz todas as suas promessas cumprir. Ele decide. Ele determina o destino de todo homem, mulher e criança. Ele controla cada detalhe na nossa vida. Simplesmente Deus é Deus. Briga, rejeita, debate o tanto que você quiser. Muda nada. Deus é Deus. Nós somos os pecadores. E a razão que Deus nos deu essa doutrina, a razão que Pedro está falando dessa doutrina aos cristãos sofrendo, é duas coisas. Deus está no controle. E 2, Ele é tão gracioso a todos nós que nunca merecemos, que nós devemos gastar o resto da eternidade louvando e bendizendo o seu glorioso nome. A doutrina da eleição não foi nos dado para nos confundir, foi dado para devastar o nosso orgulho e gastar o resto da eternidade louvando ao nome dele. Como nós então respondemos à eleição de Deus? Nos humilhamos e cremos. Mas enquanto isso, irmãos, eu gostaria de terminar direcionando algumas palavras sobre 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículos 1 e 2. Queremos terminar nessa passagem. Todo mundo fala da eleição como é algo que só afeta a nossa conversão, né? Mas Paulo precisava aprender que o poder de Deus, a graça de Deus soberana, não afeta só na conversão e na regeneração, afeta a vida inteira. 2 Coríntios 12, versículo 1 e 2, ele fala, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Paulo se refere na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo, falando de si mesmo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Nota essa cronologia. Jesus Cristo morre em 30 anos
30 AD, 33 AD. O ano seguinte é o que acontece em Atos 9, que nós vimos semana passada, a conversão de Saulo. Um ano depois que Jesus Cristo morreu, Saulo é convertido e se torna Paulo. Mas se você consultar os oráculos, e com oráculos eu quero dizer a Bíblia reformada, impresso pela Fiel, você vai ver que esse livro de 2 Coríntios foi escrito em 55. Então, Paulo está se referindo a algo que aconteceu mais ou menos 10 anos depois que Cristo morreu, 7 anos depois que ele foi convertido. O que ele precisava aprender? O que levou 7 anos para o apóstolo Paulo aprender? O que foi? Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Cansamos de ouvir um pouco, às vezes, sobre a eleição na salvação. Dependemos inteiramente de Deus Pai, certo? Mas Paulo está apresentando a realidade que nós dependemos da graça de Deus Pai, não só na conversão, mas na vida cristã inteira. Levou 7 anos para ele aprender isso. Mas depois que ele aprendeu isso, ele está compartilhando isso com os irmãos, porque ele não está falando da conversão aqui. Ele fala: olha, a minha graça é suficiente para você. Isso não é sobre aceitar a sua fraqueza. Não, eu não consigo falar bem. Ou, no meu caso, eu sou campeão internacional da testa, né? Todos os meus amigos falam: você é campeão internacional da testa, você é feio. Não é sobre aceitar essas fraquezas, reconhecer a nossa completa dependência de Deus para ser salvo. Não é sobre isso que ele está falando. Não está falando sobre a regeneração, sobre Deus perdoar os nossos pecados e imputar a justiça de Cristo em nós, para que nós podemos estar em pé diante de um Deus tripla vezes santos. É sobre viver a vida cristã, do dia a dia. Minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que nós vivemos a vida cristã. Reconhecendo a nossa fraqueza, mas também o poder de um Deus Todo-Poderoso, que escolhe alguns para derramar toda a sua graça, nos dando força, nos dando poder para viver o dia a dia. Como nós respondemos à eleição de Deus? Continuamos a viver na dependência daquele que tem todo o poder e toda a honra e toda a glória. Isso é a natureza da nossa eleição. Mais para frente vamos olhar a condição, a fonte, a experiência, o propósito, a segurança e as vantagens dessa eleição. Agradeço a sua atenção hoje à noite. A palavra é com